Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, parada obrigatória do propagandista, do profissional da indústria farmacêutica que deseja que quer alcançar alta performance. Episódio 64, hoje recebendo Guilherme Hoffman, um dos poucos convidados que eu tenho o prazer de chamar de amigo, de ter uma convivência mais estreita, não é todo mundo que a gente tem isso aí, ou pessoas que eu já conheci presencialmente, o Guilherme não, eu tenho a oportunidade de encontrar com ele várias vezes. E é um tema que eu trouxe que eu sei que ele é um especialista e vai contribuir muito com a gente aqui, que é para falar um pouquinho sobre brand. Gui, seja bem-vindo, cara. É um prazer enorme te receber aqui no Ponto de Encontro para falar de um tema tão importante e tão pouco usado na prática, né? Pouco utilizado. Então, seja Explorado, bem-vindo. aproveitado, Isso, verdade. obrigado, explorado. Seja Para mim é bem-vindo. uma honra, eu me sinto em casa, literalmente. Estamos aqui entre amigos. Espero corresponder à expectativa de vocês, compartilhando um pouco da minha experiência ao tentar construir a minha própria marca pessoal. E de ouvinte assíduo do seu podcast, me sinto muito honrado de estar aqui. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço, e é isso aí. Vamos embora. Não, tem certeza que vai contribuir muito, porque você realmente faz de uma maneira natural, intencional e estratégica esse posicionamento seu, e eu vejo o quanto que isso faz diferença e o quanto que isso pode agregar para o profissional hoje da indústria farmacêutica, cara, que deixa, Certamente. infelizmente, algumas oportunidades passarem por não ter essa percepção, as outras pessoas não terem essa percepção intencional de uma construção de marca. Eu mesmo já errei muito isso ao longo da minha carreira, e por isso que eu vejo a importância da gente trazer esse tema, uma luz a esse tema, para as pessoas começarem a dar um pouco mais de atenção para ele, Quem que nunca faz errou, muita que atire a diferença. primeira pedra, Elber. Todos nós já Perfeito, erramos. exatamente. Ô Gui, para o pessoal poder conhecer um pouquinho aí de você, queria que você fizesse uma breve apresentação aí dessa jornada sua, para as pessoas poderem te conhecer. Então, pessoal, meu nome é Guilherme Hoffman, tenho 35 anos, eu sei que não parece, né? A minha idade aparente, tô brincando, mas sou casado há 13 anos com a Sofia, pai da Maria Flor e do Luca, que é meu 02. Eu sou graduado em Relações Internacionais, tenho alguns MBAs, e há 7 anos eu atuo na indústria farmacêutica, com passagens pela Vestida L'Oréal, Axé, Merck, tive uma breve passagem também de 2 anos e meio aproximadamente na Takeda, e atualmente eu estou como líder de novos modelos de negócios na Novartis. A carreira do Guilherme é uma coisa interessante, que é uma carreira teórica, né? O cara tem pouco tempo, mas muita experiência e muita vivência em vários aspectos. Eu poderia chamar ele para falar de vários temas aqui, como inovação, pensamento aí criativo, porque o cara é muito foda. Mas eu escolhi uma coisa que eu sei também que ele é muito bom, que é para falar de brand, porque eu conheço poucas pessoas no mercado farmacêutico que fazem isso tão bem como você, cara. Então, eu sei que isso traz Obrigado. uma exposição para a sua carreira, porque esse posicionamento é a maneira como as pessoas te enxergam. Eu vejo que esse crescimento seu tão acelerado também é por causa disso, não só por causa disso, porque a gente não é só uma imagem, a gente tem outras coisas que a gente tem que fazer, mas a imagem também é importante como o mercado nos enxerga. Faz sentido, Guilherme, isso aqui ou não? Faz todo sentido. Infelizmente ou felizmente, nós somos julgados previamente pelo que a gente parece ser, antes da gente ter a oportunidade de mostrar realmente quem nós somos efetivamente na prática, entregando resultados, né, desenvolvendo projetos, enfim. Então é de suma importância a gente pensar em desenvolver a nossa própria marca pessoal, ou enfim, o nosso brand pessoal. Isso é de suma importância para a gente conseguir entregar esse valor e ter uma percepção também dos nossos pares, gestores, enfim. E principalmente dos nossos médicos, né? Os nossos stakeholders principais, Com certeza. para a gente fazer uma boa interlocução com todo esse ecossistema da indústria farmacêutica. Com certeza. Eu ouvi uma frase uma vez que vai bem ao encontro disso que você traz aí, que é um provérbio ali do Oriente Médio,
que ele diz: recebo-te pela tua aparência, despeço-me pelo teu conhecimento. E é basicamente isso. A pessoa vai, primeira vez, olhar tudo que ele tem de aspecto visual do que a gente demonstra para ele, do que a gente parece, e depois que vai dar oportunidade ou não da gente ter uma retenção de um conteúdo, daquilo que a gente vai trazer para ele, do diálogo, da argumentação, de benefício, né? Então, é muito interessante o que você traz. A E eu queria que imagem você... abre portas. Exatamente, com certeza. Ô Gui, eu queria que você trouxesse para a gente aí, cara, de uma maneira para a gente começar aí, o que que é branding pessoal, especialmente nesse contexto da indústria farmacêutica, nessa personificação da nossa principal marca, que somos nós mesmos. Só para a gente fazer uma espécie de alinhamento de expectativas, e não, de certa forma, um nivelamento de entendimento acerca do que é o brand ou marca pessoal. Eu poderia definir de diversas formas, né? A gente tem algumas fontes, mas eu gosto de tratar por meio de uma visão um pouco mais sistêmica e holística. Por quê? Eu acredito que a nossa marca pessoal ou brand, né, é um conjunto de percepções que a gente consegue construir de alguma forma. Seja por meio das nossas entregas recorrentes, pela forma que a gente se comunica, pela forma que a gente se veste, pela forma que a gente age também é muito importante, né? E até mesmo pela experiência que a gente consegue propiciar para os nossos clientes, pares, enfim. Então, tudo isso, o resultado somatório, cria o que a gente pode denominar como marca pessoal. E na indústria farmacêutica, isso fica ainda muito mais evidente, porque a gente é cercado de profissionais de alta performance. Então, assim, a gente precisa, de alguma forma, se diferenciar no meio dessa manada, mas, assim, no meio de uma manada de profissionais muito competentes. É uma corrida acirrada em busca de um objetivo muito comum, que é se destacar, ser promovido, né? Fazer a tão almejada transição de carreira, horizontal, vertical, enfim. Então, a gente precisa tentar se destacar no meio desses profissionais altamente capacitados e competentes. E quando eu percebi isso, Elber, desde quando eu ingressei, eu falei, cara, como é que eu vou sobreviver em um cenário tão desafiador? E aí eu encontrei uma forma, obviamente, o brand por si só, ele não é suficiente para nos manter ou para nos colocar onde a gente realmente almeja estar, chegar, né? Mas a marca pessoal não é somente estritamente sobre a gente. Ela fala muito sobre nós, né? Mas principalmente sobre o que as pessoas falam sobre nós. Então, essa criação de percepção de valor, ela é muito importante. Como a gente estava falando, ela cria oportunidades, abre portas, faz com que a gente sente à mesa com profissionais diferenciados, dentre outras possibilidades que essa marca pessoal nos permite ter, em termos de acesso. É o tão sonhado abertura de portas, né? É isso. Oportunidades que cada dia são mais desafiadores, você chegar a alguns pontos na carreira, e isso faz muita diferença, porque muitas das vezes o profissional há uma distância entre como ele se vê e o mercado se vê, Sim. né? E quanto mais destoa, mais reflexos tem essa pessoa com relação à gestão da carreira dela também. E são coisas E que a gente sabe precisa ter qual um que é o meu cuidado muito grande. contraponto? Perfeito. Fica muito mais fácil quando você já tem uma percepção de valor de que você é um bom profissional. Basta você corresponder àquela imagem que já foi previamente concebida sobre você. Agora pensa no sentido contrário, né? Quando você não tem a percepção de valor, né? Fica muito mais labutoso, dificultoso você conseguir entregar isso, né? De alguma forma, entregar valor, enfim. Então, eu acredito que é o caminho mais fácil da gente trilhar, né? É muito mais fácil a gente criar, construir uma reputação, uma imagem acerca de quem nós somos
e depois só entregar, corresponder, do que o inverso. O inverso, cara, é hostil. E muito hostil, não tem jeito. E você, cara, na sua visão, Gui, você vê que isso é uma coisa nata que eu já tenho isso naturalmente, ou eu posso desenvolver essa competência? E como que na sua trajetória você percebeu isso na prática e os impactos que isso trouxe para você com algum fato marcante na sua carreira? Então, na minha opinião, isso é um pressuposto meu, tá? Eu acredito que seja 100% construído, tá? Obviamente, a gente percebe que tem pessoas que têm maior facilidade de comunicação, têm um perfil um pouco mais expansivo, elas são mais impactantes, elas têm uma presença muito marcante, mas isso não pode ser confundido com marca pessoal. Isso é personalidade. Eu não sei se você concorda comigo, Sim, afinal, você é um especialista em inteligência emocional também. Depois você pode dar a sua opinião sobre isso. Mas, cara, eu fui entender isso de uma forma que eu não recomendo para ninguém. Foi quando eu fui desligado. E aí isso foi realmente um divisor de águas na minha carreira, um marco, um ponto de inflexão, roubando, né, o título do livro do Flávio Augusto. E eu percebi que, assim, eu gastei anos dedicados, com muita entrega, de forma extremamente engajada, para as empresas que eu pude contribuir por determinado período, mas eu tinha esquecido do meu ativo mais importante, que era eu, enquanto profissional. E aí eu passei a ser mais intencional, porque, cara, ser desligado, como alguns colegas foram desligados hoje, é péssimo. A com minha filha certeza. tinha, pasmem, apenas um mês de vida. A responsabilidade que recai sobre as costas de um homem enquanto provedor é muito grande. E o meu chão, literalmente, enfim, se desmantelou naquele momento, né? Então, assim, eu tive que repensar toda a minha vida, principalmente em termos, né, assim, de cortes financeiros, né, assim, quase um plano tático de ação para eu conseguir me sustentar por determinado período. E aí eu percebi que, cara, eu precisava trabalhar o que eu tinha de melhor, né? Assim, as minhas capabilities, as minhas competências. E aí, assim, dali para frente, eu comecei a me propor a fazer esse exercício contínuo, sabe? De pensar no Guilherme Hoffmann como uma marca realmente pessoal e muito valiosa, né? Afinal, se a gente não se valoriza, quem que vai valorizar? Não espere isso do mercado, do seu gestor imediato, né? Ou da alta liderança, dos seus pares, né? A gente precisa trabalhar essa mentalidade. Quase assim, como que eu posso dizer? É quase um estilo de vida mesmo. Você precisa se valorizar mesmo. Então, é isso. Exatamente. E essa percepção de como o mercado enxerga a gente, como ela é importante numa situação como essa, né? Porque é na vulnerabilidade que a gente percebe oportunidades que a gente deixa de, muitas vezes, investir na carreira da gente. Ou a gente vai tão no automático que a gente nem percebe pontos cegos da nossa carreira. E a gente precisa ter uma ruptura, uma pessoa externa para apontar e trazer uma clareza para a gente de algo que a gente não está vendo com certa facilidade. E essa construção intencional, principalmente hoje, que as passagens nas empresas têm diminuído cada vez mais, reforçam ainda mais, porque antigamente a pessoa falava, né, eu sou o Elber de tal laboratório. O laboratório era quase o meu sobrenome, de tanto tempo que você ficava naquela empresa. E a gente esquece que, cara, a gente é a nossa principal marca. A gente não pode esquecer isso. Porque como você passou por isso, se você tivesse marcado a sua trajetória naquela última empresa, não teria mais o Guilherme, então. Porque ele perdeu o sobrenome dele e perdeu a identidade dele. Então, a nossa identidade tem que estar acima disso. E a empresa ganha com isso também, porque quanto mais Ganha, marcante você for, claro. para onde você for, você leva essa marca. Então, não é nada que vá atrapalhar
a sua situação dentro da empresa. Pelo contrário, vai trazer ainda mais benefícios nisso que você constrói. Então, é muito legal você ver isso, porque você que não passou por uma situação como o Guilherme acabou de falar, pode começar agora a investir nessa marca pessoal sua para ganhar essa relevância no mercado. Porque para mim está muito ligado a isso. Marca pessoal é relevância, como o mercado me vê. E quanto mais o mercado me vê como uma pessoa, um profissional diferenciado, mais oportunidades vão surgir na minha carreira. O mercado está atrás, está carente de profissionais que sabem fazer a diferença. E aí entra esse aspecto que o Guilherme traz para a gente. Guilherme, e quais os erros mais comuns que você vê que profissionais da EF cometem ao tentar construir a marca ou de não construir uma marca e como eles podem evitá-los? Eu gosto de pensar considerando uma perspectiva dos prejuízos, dos danos. O que a ausência de um brand pessoal pode acarretar na minha carreira? E até corroborando e fazendo um link direto com a última pergunta, né? O que a gente vê na prática? Um brand não genuíno. Soa como uma forçação de barra. Então, assim, o cara em um momento de alta vulnerabilidade, desespero, em um momento de recolocação, enfim, que ele não vê outra saída a não ser começar do absoluto nada e ele faz de qualquer jeito, sem um racional por trás. Sem Não estratégia, parece sem ele, intenção, né? não parece ele, com conteúdo raso, genérico, e é algo extremamente interesseiro, efêmero, dura enquanto o interesse dele não é alcançado. Então, assim, dura exatamente, o deadline é até ele conseguir se recolocar. E isso pega muito mal. Então, o cara começa a promover um networking que ele nunca cultivou, nunca nutriu. Ele começa a fazer um post, uma publicação, e o LinkedIn dele estava ali, largado às traças, às moscas, né? As únicas publicações que ele fez nos últimos anos era compartilhar o conteúdo. Não, isso não. Longe de mim falar que isso está errado, tá, gente? Eu faço isso também, mas a gente, via de regra, somente compartilha os conteúdos das nossas empresas, de iniciativas que as empresas que a gente trabalha organizam, né? Enfim. E isso, cara, gera um dano, um prejuízo enorme. É como correr, assim, contra um Bolt, assim, da vida, né? Assim, é desproporcional, sabe? E a gente não estava treinado, a gente não se preparou, a gente não se organizou previamente. E o brand é uma construção, é gradativo, é gradual, você vai pivotando, testando, modelando até encontrar um conteúdo que faça sentido de você explorar, estressar mais, né? Enfim, mas os erros mais comuns, além desse, que na minha humilde opinião é o principal, é você, assim, sempre deixar para pensar nisso em momentos de recolocação e sempre estabelecendo um deadline, até você conseguir se recolocar, entendeu? Mas, de modo geral, é ser muito genérico, falar mais do mesmo, né? Você repete as mensagens corporativas, você só parece, na verdade, Elber, mais um no meio da manada, né? Você confunde o brand com autopromoção. Então, assim, que fique claro, marca pessoal não tem nada a ver sobre eu e eu. Nós estamos falando sobre uma entrega de valor. Ponto. Então, assim, a gente precisa ter clareza de que brand não é sobre o Guilherme Hoffmann, eu, centrado em mim, tá? Como o Guilherme Hoffmann consegue corroborar, contribuir, enfim, e entregar algum valor, agregar valor, ou uma percepção de valor, enfim. E, sobretudo, a falta de consistência, como eu mencionei, é um ponto, é um gargalo, é um ponto chave, né? A gente precisa persistir, né? A gente precisa não postar esporadicamente ou só aparecer postando, publicando fotos
em congressos, né? E depois você some do absoluto nada. Aí cria-se um hiato, uma lacuna, né? Isso mata qualquer estratégia. Isso mata qualquer estratégia. A gente não parte de uma premissa na indústria, a gente não tem uma máxima da frequência e sequência. O brand não é diferente. A gente precisa ter e manter uma frequência e sequência. Eu não estou falando que você vai ser um criador de conteúdo. Não dá para a gente comparar, por exemplo, Exato. eu com o Elber, ou eu me comparar diretamente. Essa é a força motriz, né? Assim, esse é o core business dele. Eu não posso, né, assim, deixar de entregar o meu trabalho em prol de alimentar uma rede social. Mas dá para a gente conciliar. Sabe aquele tempo que você desperdiça rolando tela? Cara, produz um conteúdo, compartilha um insight, faz qualquer coisa, só comece, né? O quanto antes. E é isso. Exato. E é O, gradativo, o, gradual. A gente precisa construir isso. esse ponto que você traz aí do LinkedIn, eu acho que é muito importante, porque eu vejo muito isso acontecendo. A pessoa começa a postar qualquer coisa sem intenção, sem estratégia, justamente para quebrar esse ostracismo dele, que ficou muito tempo sem nada. Esse O cara abismo ficou que você ocioso, fala. né, velho? Por anos, nunca Aí apareceu. ele quer colocar a imagem dele, mas não é a quantidade que você viste, é a qualidade como a É qual você é qualidade. visto. E tem totalmente diferente uma coisa da outra. Não é quantos posts eu faço, mas a qualidade do comentário, a qualidade daquele artigo, daquilo que eu posto, é que vai fazer a diferença. As redes sociais hoje estão aí, não tem como a gente negar que são grandes recursos que nós temos hoje como profissionais que tempos atrás não tínhamos. Que era uma coisa muito no boca a boca que a gente tinha que fazer. Hoje não, você tem condições de acessar profissionais que antes você não teria acesso. E é claro que você traz um ponto importante, Gui, que é esse aspecto. Cara, eu tenho que produzir conteúdos regularmente porque isso é meu negócio. Quem está aqui, a gente não está falando para substituir a carreira, entrar como personal, um influencer, mas de você externar conhecimento, posicionamentos que você tem capacidade para ter e gerar valor com esse conhecimento que você tem. Então, você não precisa produzir conteúdo, artigos, newsletter, nada disso, mas como você pode, no comentário, chamar atenção? Na replicação de um conteúdo, né? Colocar, até mesmo num curso que você faz. É Todas essas são isso. oportunidades que você tem que você desperdiça muitas vezes. E são dois ambientes distintos, né? Aqui a gente está falando um pouco mais sobre o ambiente online. E no Isso. offline, cabe também um brand? Obviamente que sim, né? Mas só um adendo aqui, em forma de reflexão. Tamanha evolução da indústria farmacêutica e a aceleração do digital que a gente observa nos últimos anos. Hoje a gente já constata que tem alguns laboratórios com a iniciativa de criar influencers próprios. Exato. Olha que sacada incrível. Então, por que não pensar também, muito em breve, em a gente ter um time de creators, né? Obviamente a gente tem um mercado muito regulado, eu não sei quais são as limitações dessa atuação, mas, velho, é uma coisa a se pensar, né? Então, quem chegar primeiro, naturalmente, bebe água limpa, né? Então, assim, consegue se destacar também em, eventualmente, uma nova atribuição barra demanda que nós, enquanto profissionais da indústria farmacêutica, teremos. Então, era só uma observação nesse ponto. É perfeita a sua colocação, porque é algo que vai ser fomentado. A gente percebe que a indústria farmacêutica, quando alguém tenta algo de novo e dá certo, há uma Eu acho que replicação. se tornou um case sucesso. A gente não pode mencionar, mas muitos sabem, e é algo que potencialmente pode ser replicável, né? E é escalável, né? É bem interessante. Exatamente. Exatamente. E isso não impede você usar essa visibilidade que te trouxe em outra empresa também, É, né? É a sua imagem. Então, está aliada a uma instituição hoje na qual você faz parte, mas a maneira como você se posiciona faz toda a diferença. E como que você usa, então, falando nesse aspecto digital, né? Vamos falar primeiro desse online para depois passar para o offline. Como que você se posiciona hoje, principalmente no LinkedIn, que eu vejo que Instagram não é tanto o caso, é importante essa preocupação, mas o LinkedIn é que é
a rede social voltada para o mercado de trabalho, que a gente tem que usar mais. E qual foi um post ou um artigo, alguma coisa que você fez na sua rede que mais te deu visibilidade? Então, se vocês acessarem o meu LinkedIn hoje, vocês vão perceber que ele é Inclusive, quase o meu aqui laboratório. na descrição do vídeo vai estar o perfil do Guilherme também, para você poder segui-lo no LinkedIn. Então, fique em paz, vai Vai ser ficar um fácil prazer aqui. a gente fazer essa troca de experiências. Mas eu uso muito como um laboratório. Eu testo algumas narrativas, compartilho alguns aprendizados e principalmente é onde eu consigo gerar valor para minha rede. O Elber sabe, né? Mas eu sou muito focado e tento focar o meu conteúdo. Primeiro, eu sou muito adepto às novas tecnologias, eu cortejo muito com marketing, eu sou muito visual e eu gosto de voltar o meu conteúdo para as dores latentes que nós, enquanto assim, propagandistas, vendedores, consultores técnicos, nos deparamos no dia a dia. E sempre com um tom ou com uma proposta voltada para técnica de vendas, estratégias, comunicação, tudo que é pertinente ao nosso dia a dia e voltado ao escopo da nossa função. Então, essa foi a forma que eu encontrei de me comunicar com a minha rede. E assim, sempre com um tom, às vezes, provocativo, mais ácido, reflexivo. Eu tento, me proponho a ser também inspiracional de alguma forma. E mantenho, assim, dentro das minhas possibilidades, gente, é um grande desafio. Tem vezes, tem finais de semana que eu faço post meia-noite e meia, 1 hora da manhã e deixo programado. Então, assim, como eu disse, né, é uma questão de priorização, prioridades, né? Isso, para mim, eu trato como algo importante para que eu consiga sustentar o que, com muita dificuldade, de forma assim, uma jornada extensa, né, labutosa, né, eu consegui construir. Então, eu tento manter isso de alguma forma, mas sempre pensando, como o Elber disse, né, na relevância do conteúdo que eu apresento. Então, assim, eu não posto por postar, eu não sigo tendências. Inclusive, quem defende isso é uma querida, que eu até a considero como a minha consultora de brand, que é a Virgínia. Um beijão, Virgínia. Ela defende que a gente não siga, não fique dentro de um quadrado, sabe? A gente pense realmente fora da caixa, que a gente saia de uma gaiola, sabe? Então, assim, eu não sigo o hype do momento. Todo mundo comenta, o Flamengo foi campeão esse final de semana. Eu vou fazer uma alusão, uma associação com a indústria farmacêutica. Eu não me dou o direito de fazer isso. Eu não gosto disso, mas eu tento trazer, tentando transmitir autoridade, né, assim, e mantendo a minha essência, algum tipo de conteúdo que realmente vai contribuir com os meus colegas, com os meus pares, e muitos deles são oriundos de vivências do dia a dia, de conversas que eu tenho no campo, enfim, dentre outras fontes, né, que a gente consegue extrair diversos aprendizados e lições. E talvez, como você perguntou para concluir, né, o que mais chamou atenção, o que tem chamado atenção são os que são voltados principalmente de como a gente interage e se posiciona com os nossos médicos. Então, eu tento trazer reflexões, né, assim, sobre o modus operandi do propagandista, questionando literalmente o status quo. Por que a gente faz do jeito que a gente faz? Por que a gente sempre aborda o médico do mesmo jeito? Porque todos nós somos iguais. Será que a gente saiu Da mesma forma? da Mesma mesma... forma, né? Só pode, porque a gente faz exatamente a mesma coisa. E porque ninguém se questiona que você repete o que o seu concorrente faz. E aí, como é que a gente espera ter um resultado diferente? Não tem como. O médico vai Ou se colocar a gente diferenciar, dentro da né? mesma cesta. Como eu vou me diferenciar se eu estou tão igual ao outro? É isso. Então, assim, nesse sentido, é nessa inquietação
que eu tento trazer reflexões. E aí, e de forma um pouco mais autêntica. Então, é dessa forma, e hoje eu me proponho, de forma regular, a fazer pelo menos um post por semana. E agora ampliei meu desafio, né? Além de ter um podcast, eu ainda estou tentando criar e nutrir o meu Instagram voltado mais para essa perspectiva e abordagem profissional. Não façam isso, gente, de jeito nenhum. Vivam a vida de vocês sem criar ou ter outros problemas. Mas eu acho interessante isso que você traz, acredito muito nessa diferenciação, porque ser mais um não adianta hoje. Hoje está tudo muito igual, e se você repete comportamento, até mesmo na maneira como você se veste, na maneira como você se comporta, você está alimentando o senso comum. E não é pôr uma melancia na cabeça também para falar que é diferente porque está parecendo um ridículo. É se posicionar de maneira intencional e estratégica para ganhar relevância. Eu acho que esse é o grande ponto. Não é aparecer por aparecer, mas como eu posso me tornar diferente naquilo que eu faço de uma maneira positiva. É isso que as pessoas estão hoje cansadas, principalmente, né, de me ver como mais um. Aí eu entendo que muitos aqui vão falar, mas eu não tenho tempo. Cara, tem Ninguém um tem tempo, cara. investimento. Quem tem tempo Exatamente. hoje? É um investimento de tempo, porque não é É perda de isso. tempo, né? É Não. investimento de tempo. Então, se você hoje talvez não consiga fazer um post, cara, começa a comentar em posts relevantes com o seu Interage posicionamento, que perfeito. Ótima isso estratégia. vai te Sim, dar uma visibilidade. Pô, vi um post legal, replico como opinião minha, um posicionamento meu, de uma maneira sempre positiva, porque eu também não concordo com algumas coisas, Guilherme, que algumas pessoas fazem, é de entrar num post de uma pessoa para, tipo assim, causar um posicionamento contrário ao que ela está falando para ganhar visibilidade em cima da produção de sim. conteúdo de outra pessoa. Tem muita gente que faz isso, eu não gosto de fazer isso, porque eu Eu acredito que a também me gente tem que ser abstenho de fazer isso. reconhecido Assim, respeito quem faça, longe de mim, né? Falar que longe está de mim errado, também, mas não é a minha mas vibe. A minha vibe é, é, se eu puder contribuir com o post de alguém, é contribuir de maneira positiva, reforçando aquilo que ele está falando, complementando aquilo que ele está falando, não de uma maneira contraditória, que não trazer uma visão para ganhar louros em cima do post de alguém, que eu acho isso aí uma coisa que não é do meu feitio. Então, não vou colocar como uma crítica, mas eu entendo. Então, é várias maneiras que você tem várias maneiras hoje de se posicionar desse modo, de você trazer o conhecimento. E você sempre tem algo para acrescentar, uma experiência do dia a dia, sempre, algo cara. que você fez de Todos nós temos. positivo. Todos nós Perfeito. temos. Cabe a gente trazer Cabe esse essa. empoderamento, cara. Assumir esse papel de Exatamente. protagonismo. O Assumir mercado está literalmente as carente disso. rédeas da nossa carreira. É isso. O mercado está carente disso. E é esse ponto que entra, porque tudo isso são pequenos focos que você, pequenas oportunidades que você vai construir na sua imagem. Ela não vai ser da noite para o dia. Você não é hoje está no ostracismo e vai virar no protagonismo da noite para o dia. É uma construção. Mas se você não começar, você nunca vai chegar no ponto que você precisa estar. Então, aqui é um incentivo para você sair desse estado de acomodação, desse status quo, de achar-se mais um e realmente produzir alguma coisa para gerar valor. E você tem capacidade para isso. E aqui eu quero falar agora do offline, Guilherme. Falamos do online, aproveitando principalmente o LinkedIn aí, mas, além do digital, o que que eu posso fazer? O que que eventos presenciais eu posso frequentar? Ou até mesmo digital, né? Não na rede social, mas participação de cursos online, alguma coisa, para construir essa imagem. O que que você vê como oportunidades aí nesse offline? O que eu penso? São dois ambientes distintos, mas que um valida o outro. Faz sentido? Olha só. O offline valida quem você é no online e vice-versa. Então, assim, ó, não adianta nada o Guilherme Hoffman se posicionar de determinada forma no ambiente online. E no offline, eu sou um cara inacessível, arrogante, sei lá, enfim, não interajo, sou introspectivo, enfim. Então, assim, é uma coisa diretamente atrelada à outra. Então, da mesma forma que você precisa
se exercitar no sentido literal mesmo, no ambiente online, isso vale também para o offline. Então, cara, não adianta você ser o repão quadrado, fechado, no seu dia a dia, porque afinal nós somos quase lobos solitários, né? A gente atua de forma mais isolada, então cuidado com isso, né? Então, assim, a gente precisa separar um tempo para ter um network genuíno, para você, assim, cuidado com o café também, o café que você só vai falar coisas que não são pertinentes, né? Mas, assim, um café oportuno com colegas de outras linhas, com perguntas inteligentes, para você entender outras realidades, para você ampliar a sua visão, para você captar outras percepções. Tudo isso te ajuda a construir quem você é. E também te ajuda a entender como que você pode corroborar com o seu colega de alguma forma, né? Então, assim, seja participando de um congresso, aproveite a oportunidade, faça networking, converse com pessoas. Internamente, cara, qual que foi a última vez que você usou o seu Teams e mandou uma mensagem, sei lá, para o time de acesso, para o seu MSL, para a sua gerente de produto, que você marcou um café virtual? Faça isso. Assim, a gente fala muito sobre o trabalho, atuação cross-function. Cara, mas poucos de nós fazemos bom uso de algo que a gente tem internamente nas empresas que a gente trabalha. Muitos de nós anseiam fazer a tão almejada transição para uma linha de special care, mas quando você se propôs a trocar uma ideia com um consultor técnico da empresa que você mesmo trabalha, né? Assim, a gente tem formas de usar o offline e online ao nosso favor, né? Então, seja no corredor, no café, né? Enfim, aproveite toda e qualquer oportunidade. Obviamente, não perdendo foco, a gente precisa entregar KPIs, né? A gente precisa garantir o resultado, né? Que é demandado, mas aproveite as brechas, porque a gente anda muito disperso, Elber. A gente perde muito tempo com bobagem, falando mal, Muita. enfim, reclamando de coisas que não são que Não fogem da nossa agrega. alçada, que são alheias à nossa alçada, que fogem do nosso controle, rolando tela, cara, conversa, interagem, ouçam um podcast, né? Assim, são diversas fontes que a gente pode consumir conteúdo e que tudo isso o resultado, né, a soma de tudo isso faz com que a gente seja quem nós somos, né, forme quem nós somos. Mas no offline é isso, assim, a gente tem infelizmente, poucas iniciativas na indústria farmacêutica. A gente tem alguns grupos, como o Open Network, nem sei se eu posso mencionar, mas um grande abraço para os meus amigos, né, estimados amigos, que promovem encontros e, pasmem, a gente vê as mesmas pessoas todos os Ano anos, as após ano. figurinhas repetidas. Sabe o que eu percebo nesses grupos? Cara, um bando, desculpa o termo, pesado, até assim, pejorativo, de parasitas, cara, oportunistas, que querem somente aproveitar uma oportunidade que vai surgir, mas o cara, assim, não sai do lugar, não se move, não se propõe a fazer nada diferente, sabe? Não dedica o tempo dele, não tem um ROI, não tem uma contrapartida, ele só quer, e quer aproveitar de você de diversas formas. Usa esses grupos também, a gente tem dois grupos importantes, isso pensando aqui estritamente em Belo Horizonte, Belo Minas Horizonte. Gerais, que estão organizados aí em prol de suportar os colegas da indústria farmacêutica, né, fomentando o desenvolvimento de competências, fomentando o desenvolvimento contínuo, né, assim, capability, e dentre outras coisas, né, são iniciativas muito interessantes. Então, assim, ferramentas não faltam, oportunidades, né, enfim, basta a gente ser inteligente e aproveitar de alguma forma. Exatamente. Eu estava até me lembrando aqui, Gui, a primeira vez que a gente conversou, cara,
Foi no café, lá no Barro No Preto, cara. famoso café do Flávio. Um beijo, Flávio. A gente Grande tava, Flavão. eu já tinha saído da indústria, aí eu lembro que chegou assim, cara, você é aquele cara do LinkedIn que produz um conteúdo? Eu falei assim, cara, sou eu, que bom que você Um me online segue. valido offline. Tá vendo aí, ó? Uma E prova aí. Ilustra muito bem. exatamente. E aí a gente acabou fazendo amizade e trazendo para outras, né, uma troca muito rica aí de conhecimento, de insights mútuos, cada um com as suas expertises, contribuindo aí com a carreira do outro, e essas coisas é E que hoje são idealizando importantes. projetos juntos, hein? Exatamente. Então, por exemplo, isso é muito legal, cara. Da Muito gente legal. ver isso que você traz, você viver isso na prática. Porque eu brinco que, tipo assim, o café é o lugar que você não deve ir sempre, mas também não deve deixar de ir e não ir nunca. Você tem que encontrar um Perfeito. equilíbrio porque você tem muitas coisas para fazer. Mas é ali que você conhece um colega que tem uma troca com ele, uma troca genuína, desinteressada, mas uma troca interessante e interessada em se conhecerem. Lembrei de um exemplo. A minha transição para o laboratório que eu trabalho atualmente se deu por meio de uma relação criada no dia a dia. Aí, Tá quando vendo? surgiu a posição dele, porque ele estava fazendo um movimento interno, eu recebi o convite de participar do processo seletivo. E o meu caso não é isolado. Quantas pessoas ou quantos profissionais a gente não puxa? Recentemente, eu fui promovido. Quem que eu trouxe? Uma colega que trabalhou comigo. E é assim, né? Então, É a assim, confiança que você ganha vendo a pessoa no cara, dia é a isso. dia executando E o o cara me trabalho dela. conheceu, cara, sabe fazendo o quê? Chegando no horário, antes, visitando, sendo correto, íntegro, não negociando valores e princípios que são muito importantes, sendo ético. É assim que a gente constrói também, isso faz parte do nosso brand. É o dia a dia. É você ser correto, não sacolar, não canetar o tempo inteiro, entendeu? Assim, é É a isso, nossa cara. essência, né? É o que nós somos por É essência. isso, é você fazer o seu direito, entendeu? É ser cordial, atencioso, cumprimentar, né? Enfim, foi assim que, acredito eu, né? Depois você pode perguntá-lo, né? Mas acredito eu que eu consegui criar essa reputação, esse valor percebido. Eu acredito muito nessa construção, como você trouxe aí, essa construção diária, porque são pequenos tijolinhos que você vai colocando e alicerçando essa marca que você tem, com comportamentos que são realmente naturais seu, não é aquele caricato, aquele personagem que você veste uma máscara, mas que na sua essência você não vive ela, você não é esse personagem na sua vida real. E não é, isso aí não é construção de marca, não é virar um personagem, é ser quem você é com a maneira intencional e Intencional. estratégica, que é o Perfeito. que falta muitas vezes para gente. E esse E ponto que você traz, só uma observação. fica à vontade. Cara, eu vou me apropriar de uma frase muito marcante. Ela tem um viés um pouco mais motivacional, mas eu tento assim utilizá-la no meu dia a dia como uma âncora, literalmente em dias difíceis. Mas, cara, duas coisas. O brand, a marca pessoal, ela vai te devolver. E o trabalho íntegro, correto, faz o seu, ele vai te devolver. O trabalho devolve. Então, assim, Sempre usando, me alguém está te apropriando de vendo. uma Sempre fala alguém está do vendo. Joel J. Cara, o trabalho devolve. Mesmo que você não ache que alguém esteja vendo, o trabalho Sempre tem devolve. alguém vendo. Com Então, certeza. assim, e aí aqui associado à sua marca pessoal, vai te devolver. Pode demorar, como demorou para mim muito tempo, né? Mas devolve, devolve. Devolve. Nada resiste ao esforço contínuo, estratégico e intencional em tudo que você faz. As pessoas, infelizmente, fazem muitas coisas sem intenção, por isso que eu falo muito dessa palavra intencionalidade, porque ela falta muito hoje para o profissional da indústria farmacêutica. É eu ter uma intenção, porque não é ser interesseiro naquilo que eu estou fazendo, mas ter uma intenção. Eu quero o quê com isso? Que as pessoas vejam quem realmente eu sou. Eu não quero que as pessoas simplesmente passem por mim e falem que eu sou mais um. O que eu posso agregar na vida da pessoa que eu convivo com ela? Porque a gente cria laços
com as pessoas que a gente convive no campo, no setor. Você está de Ou toda achem que hora a gente é mais um, ou sequer lembrarão de nós. numa oportunidade, como Eis você o acabou maior de falar, desafio, cara. Não ser lembrado. não ser lembrado. Por E quê? lembrando Muitas que, vezes você. contextualizando, estamos lidando e cercados de profissionais altamente capacitados. Exatamente. Então, Então, como o eu buraco posso é me mais destacar embaixo. O buraco é num mais ambiente embaixo na desse? indústria farmacêutica. É isso. Exatamente. Como Então, se você não tiver intencionalidade, cara, não vai. Como no ambiente desse eu vou conseguir ganhar relevância? Eu tenho que fazer mais e melhor do que quem você vai ser está à minha mais um volta. querendo realizar uma transição de carreira, ser promovido e etc, velho. Todo mundo quer uma oportunidade melhor. Quer dizer, a grande maioria quer uma oportunidade melhor. Agora, o que Só não você quer, está fazendo só não quer pagar o para isso? preço, né? Não quer Desculpa, pagar o mas preço. realmente não quer Exato. pagar o preço. Não quer pagar o preço. E tudo exige um preço. Esse esforço que você faz hoje, lá na frente, ele vai ser recompensado, porque uma hora a conta fecha. Ou a conta vai ficar negativa porque você não construiu e vai lá na frente vai te cobrar isso, ou a conta vai fechar lá na frente com o superávit que você construiu dia após dia, com a repetição de todo o que você construiu. E essa ótica é ótima. Qual que é o preço que você quer pagar? Os dois vão dar trabalho. Os dois são custosos. Um Só que investimento produzem e o outro um é lá na resultado frente. diferente. Mas vai te cobrar alto. Vai. Ser parcimonioso demais, ser inerte, ficar muito engessado, estacionado no tempo, acomodado. O preço é alto de ser acomodado, versus você construir o seu brand, a sua marca, enfim. Nem que seja paulatinamente, né? Assim, pessoas vão te criticar, velho. Pessoas vão achar que o cara ali que tentando aparecer no LinkedIn, vão, né? Assim, Tudo bem. mas aí cabe a nós, assim, extrair o que é bom, reter, né? Assim, o que é bom e desconsiderar o que é ruim, cara, né? Assim, Exato. quem não está Vão no falar de digital qualquer hoje, jeito, né? deixa dinheiro na mesa, deixa Não tem jeito. oportunidades, cara. Não tem jeito. E, obviamente, no offline, se não houver congruência, também não é sustentável a longo prazo. Não adianta nada eu me promover, porque a gente tem, né, assim, os leões de processos seletivos, pessoas que são, infelizmente, picaretas, mas eles não conseguem se perpetuar, eles não perduram nas funções. Então, assim, você precisa parecer ser e efetivamente ser. Ser. Você tem que entregar, né? Exatamente. Mas todo mundo que se propõe e se parece, assim, né, de modo geral, com exceção dos picaretas, né, geralmente é um cara que entrega, assim, né, um cara que tem esse mindset, assim, mais aberto, né, não é um Com mindset fixo. certeza. Com certeza. E pode ser desenvolvido, né? Eu te fiz até propositalmente aquela pergunta se é nato ou se pode ser desenvolvido. Eu acredito muito nessa construção, porque nós É somos uma seres em mentalidade, desenvolvimento. cara, é uma Exatamente. mentalidade. E Gui, o que que eu não fiz nada, cara? A grande maioria das pessoas que a gente está aqui, que estão ouvindo a gente aqui, ou que vão ouvir essa nossa conversa, ou estão no marco zero, ou estagnadas. Que eu posso fazer os primeiros práticos aí para eu começar a me diferenciar e a construir essa carreira, essa imagem, esse brand meu? Boa pergunta. Eu vou tentar estruturá-la de uma forma bastante pragmática. Cara, primeiro ponto de partida, tenha clareza. E a clareza se dá por meio do autoconhecimento. A gente precisa saber quem nós somos como profissionais, como pessoas, as nossas fortalezas, competências. Tanto que nesses momentos, né, hostis das nossas trajetórias, ninguém está isento de vivenciar, experienciar uma demissão. A gente precisa resgatar o melhor de nós, a nossa melhor versão, se empoderar disso, né? Muito embora a gente fique, né, com a nossa autoestima extremamente abalada, comprometida, né, e fragilizada, mas a gente precisa ter clareza.
Então, assim, é muito coach, vai soar como coach, mas a gente precisa elencar isso de alguma forma. Então, assim, a forma que a gente vai elencar, não sei. Eu sou mais do digital. Use o Notas do seu celular, né? Assim, um Word da vida e tente pensar quem você é na essência, sabe? É a pergunta mais difícil. As pessoas se perdem muito também em processos seletivos tentando responder quem nós somos. Você precisa, e o brand, ele parte disso, né? De uma narrativa, de um storytelling. Você precisa saber contar quem você é, saber contar os seus feitos, né? Em termos de performance, conquistas, premiações, né? Aprendizados também, Aprendizados, aprendizados. claro, e isso tem que estar muito bem conectado, né? Tem que ser envolvente, tem que ter um apelo emocional, você tem que ter uma entonação de voz. Tudo isso faz parte do seu brand, pessoal. Então, assim, tenha clareza de quem você é. Use qualquer ferramenta, né? Assim, faça uma terapia, pague um teste, né? Faça uma mentoria com o meu querido Elber, para você saber quem você é. Então, assim, e abandone, assim, de uma vez por todas, dessa síndrome do vira-lata, do vitimismo. Cara, deixe isso para trás. A gente tem que se despir disso de alguma forma. Então, assim, se empodere, você pode, você consegue, você é bom. Eu tenho absoluta certeza de que muitas pessoas que nos ouvem hoje gostariam de estar no seu lugar. Agora, cada um de nós saber o que a gente vai fazer com essa oportunidade, né? E direcionar de forma, como o Elber disse, né, totalmente intencional para onde a nossa carreira ela vai seguir, né? Mas, basicamente, eu iria definir quem eu sou profissionalmente, eu acho que é um ponto de partida. Qual problema você consegue resolver? Afinal, o seu GD, a sua empresa, ela tem diversas dores e problemas que você, talvez só você, consiga solucionar. Então, a gente precisa saber também o que a gente consegue solucionar, né, contornar e entregar de valor. Então, é algo muito importante, até pensando na nossa projeção, tá? A gente precisa Perfeito. saber o que a gente consegue fazer com maestria, tá? E, por fim, como que você consegue entregar esse valor de alguma forma, sempre pensando em se desassociar da média, da manada. Como é que eu saio disso aqui, gente? Tá todo mundo pensa numa corrida, tá todo mundo indo para a mesma direção. E eis-me aqui, ó, eu aqui, o Elber, falando, cara, não corra mais para essa direção, pelo amor de Deus. Porque no finalzinho ali, velho, tem uma queda abrupta. Cara, não vai dar certo. Você vai ser mais um. Para de pensar igual a todo mundo. Você não é igual a todo mundo. Então, assim, tem essa Exato. consciência. Tá? Estamos aqui como anunciantes do caos, estou brincando, mas assim, não façam isso. Não corram a mesma corrida que todos os profissionais da indústria, a grande maioria, não todos, né? Tem as exceções, estão se propondo a correr. Então, assim, comece com um post por semana. Comece mandando um Teams amanhã para uma área que você corteja, que você tem uma aptidão, seja comunicação, seja treinamento, seja acesso, seja uma linha especial qualquer, enfim, whatever. Faça alguma coisa, se mova, comece hoje, comece amanhã, enfim, tá? Tente participar de Mas projetos. comece agora, né? Comece Cara, e aproveite as agora. oportunidades, seja por meio de um projeto interno, busque de alguma forma ter visibilidade, sabe? Fale para o seu gestor, externe para ele precisa saber das suas ambições, cara. Entendeu? Você precisa ter essa conversa com ele, se você realmente almeja. E você precisa orquestrar isso, né? Atuar nos bastidores, atuar no meio de campo, né?
E o brand é isso, cara. O brand é o detalhe que vai fazer a diferença. É uma interlocução que você vai ter com alguém que vai ser uma ponte, que vai fazer com que você tenha a oportunidade ou te coloque como me colocar em um processo seletivo e depois o mérito é meu. Mas se eu não tivesse essa oportunidade, eu não estaria aqui. Entende? Então, assim, é sobre isso. São pequenos detalhes do dia a dia que nós temos oportunidade de desperdiçamos. Eu vejo uma coisa que vários gestores que já estiveram aqui comigo gravando podcast falaram. Quantas vezes eles estão ali na sala da recepção de um consultório, de uma clínica, e você é incapaz de cumprimentar, de ir lá trocar uma ideia com aquela pessoa e conhecê-la. Porque você está preso na barra de rolagem ali, passando o dedinho para ver o que está acontecendo ali nas suas redes sociais. É o mundo das distrações. A gente está em todo o tempo distraído, cara. Todo Foca. momento A distraído. gente E tem que as focar, oportunidades velho. estão à nossa volta e a gente simplesmente não está vendo, porque o nosso olhar está distraído, a gente está olhando para o lado errado. As coisas estão acontecendo do lado de cá e você está olhando para o lado de cá. Então, essa intencionalidade é algo muito importante de romper com o que todo mundo faz. Porque todo mundo faz te torna mais um. O que te diferencia é o que você faz de novo. Ou que você faz a mesma coisa de um jeito diferente. E que traga resultados, porque não é só fazer por fazer, tem que ter resultado. Tem que ter Então, ROI. Tem que ter exatamente. ROI. Se não tiver E quem não ROI, quer um não profissional adianta. desse, Elber? Me fala. Quem não quer, quem não quer? O mercado está Você que carente. transita em diversos laboratórios, vive, respira, inspira a indústria farmacêutica, conversa com diversos gestores. Me conta um que não busca esse perfil de profissional. Todos estão procurando porque é uma posição, é um perfil carente no mercado. E aí eu te pergunto, brand é falacioso? De maneira alguma. Eu acredito muito É nisso. insanidade? É loucura? Não. E tanto internamente, né? Porque a gente fala muito de network, brand para fora da empresa, esquece de ver dentro da empresa. É Você isso. é a prova que o brand interno te trouxe na posição que você está hoje. Externamente te trouxe de uma outra empresa, de uma outra companhia para que você está hoje, e o internamente que você construiu te posicionou para uma nova projeção de carreira internamente. Então, as Impactou pessoas diretamente. acham que é tudo Diretamente. mundo externo e não tem nada a ver. É tudo como você faz intencionalmente, focado sempre no resultado que aquilo ali vai trazer. Não é a quantidade de coisas que você faz, é a qualidade e o resultado que aquilo que você faz está trazendo. É ir mais intenção e menos robotização, automatização. É fazer com foco no resultado daquilo que vai trazer. Então, acredito muito que você trouxe muitos insights aqui que vão ajudar muito quem está aqui assistindo a gente ao vivo, quem vai assistir depois a gravação desse podcast, mas que é algo que nós precisamos conversar com urgência. Então, é urgente, grita a todos os cantos a importância de se diferenciar e essa personificação da sua marca tem tudo para proporcionar isso para quem tem o carinho, o cuidado, o zelo no dia a dia de construir essa imagem. Pensa só, cara, a gente cuida do nosso carro corporativo, a gente faz uma boa gestão das nossas amostras em termos de dispensação, a gente cuida das nossas ferramentas de trabalho, mas a gente não cuida de nós, cara, do Da nosso maior principal, ativo. do maior ativo. Se eu pudesse resumir como mensagens principais, comece hoje, seja intencional. E o principal, lembre-se que a marca pessoal, a sua marca pessoal é sobre a sua carreira. É a sua carreira que está em xeque. Se você não tiver essa percepção, essa virada de chave, esse nível de entendimento, cara, você está largado às traças. E aí, ó, o mercado vai ditar para onde você vai. E sabe para onde que a gente vai? Para uma indústria seleta, para uma indústria muito mais criteriosa, com um crivo, um nível, uma régua muito mais elevada. Então, assim, não haverá espaço para profissionais medianos, medíocres. Então, assim, se você quiser se manter dessa forma, ótimo. Pode ser que você dê sorte
Risco todo seu. Risco por um todo bom seu. tempo, mas no mesmo lugar. Agora, se você quer uma vida, desculpa o coach aqui de novo, tá? A gente pode suar, mas uma vida próspera, né? Uma carreira de realizações. Eu não estou falando que você precisa ser um gerente ou atuar em outras funções, mas assim, quem não quer ser reconhecido, cara, é extremamente gratificante. Então, assim, a escolha está nas suas mãos, né? É E isso. não tem como ser diferente. Não É tem você como. quem constrói a sua história, é você que constrói a sua marca. A Ninguém sua pode marca é a fazer sua isso para carreira, você. velho. Ninguém Não pode fazer isso para espere ser você. desligado. Ó, uma das formas de aprendizado mais importante, mais relevante, é aprender com o erro dos outros. Tá aqui, ó. Eu errei, paguei um preço alto. Foi muito difícil voltar, cara. Muito difícil voltar. Graças a Deus eu consegui regressar para o mercado. Mas muitos de nós ficam pelo caminho. Então, não dê esse mole. Não faça como eu. Não perca essa oportunidade de criar o seu brand pessoal de forma antecipada. Então, assim, é isso. É isso. Meu amigo, eu quero te agradecer muito. Quero também dizer aqui que você mencionou do seu podcast, vai estar na descrição do vídeo também aqui, o podcast. Tá O meio vendedor abandonado, gente, mas eu prometo que em breve eu retomo esse projeto. é o vendedor, não é o nome do seu O podcast? vendedor. Então vai estar Inclusive, aqui o na primeiro descrição também. episódio eu tive a honra de entrevistar, sabe quem? Sabe quem? Quem? Euber Quem? Lisboa. Para falar de algo que eu sou apaixonado, que é inteligência emocional. Então vai Inteligência estar emocional. Foi na massa, descrição do cara. vídeo aqui, também o link para você acompanhar o podcast do Guilherme. Gui, cara, quero agradecer muito aí a sua disponibilidade de tempo. Sei que você está numa vida louca aí, não está Não, fácil, prazer é todo mas meu. Foi obrigado pela sua sensacional. disponibilidade, pela sua participação, com certeza aí contribuiu e vai contribuir com muitas outras pessoas aí. Eu quero desejar cada vez mais sucesso para você na sua jornada. Tenho certeza que a sua história só está começando e vou ter muitos relatos ainda de novas conquistas que você vai ter na sua carreira. Tenho certeza disso. Sucesso, meu Obrigado, amigo. meu amigo. Pessoal, nos vemos por aí, hein? No campo. E literalmente é por aí, porque esse cara roda o Brasil todo. Então, pessoal, quero agradecer você que acompanhou aqui. Mais uma vez eu digo, ajude-nos a fazer esse movimento alcançar mais pessoas. Eu recebo relatos de profissionais do Brasil todo que acompanham o podcast, o quanto tem contribuído com a carreira deles. Então, sinta-se à vontade para indicar convidados para estarem aqui, contando um pouquinho da jornada, compartilhando conhecimento, insights aqui. E sigam, comente, compartilhem, façam essa roda movimentar e alcançar mais e mais pessoas. Obrigado por quem esteve com a gente até aqui. Obrigado, Gui. Fiquem com Valeu, Deus. pessoal. Fui!